Todo mundo bem? Espero que sim. E aí a primeira pergunta a ser feita é: preparado para mais uma semana de aula? Vamos lá então, com gosto? Pega todo o seu material, seu caderno, canetas coloridas, marca-texto. Amigo, hoje a gente vai precisar, viu? E aí, você já deve estar se perguntando, né? Tipo, Valéria, pelo amor de Deus, na aula de interpretação textual, o que tem a ver texto descritivo? Amigo, é isso mesmo, exatamente isso. Comecei a fazer uma análise, então, a respeito da importância desse tipo de texto para a interpretação textual. E aí, então, montei a nossa aula de hoje exatamente com esse pensamento, sobre a importância. Você precisa saber o que é, como produzir e, acima de tudo, como analisar um texto descritivo perante a própria interpretação textual. Sabe por quê? Porque prova do Enem, vestibulares, concurso público, gente, sempre tem um trechinho, um textinho, uma música, e sempre está correlacionado a um texto descritivo. E às vezes você acha tudo muito simples, né? Ah, não, eu sei produzir um texto descritivo, ótimo. Ele fala sobre a questão de caracterizar, descrever, literalmente. Sim, ótimo, parabéns. Só que não é somente isso. Você tem que entender literalmente qual é o objetivo dele, quais são os tipos, né, de descrições que nós temos, porque não é somente o ato de descrever, é muito além disso. Acima de tudo, quando a gente analisa os vários tipos, né, das tipologias e tudo mais, a gente tem lá a narração, a descrição, a dissertação, né, que em muitos momentos são todos muito importantes pra gente. Então, assim, analisar cada um e pontuar como são constituídos e como analisar isso dentro de uma interpretação é muito importante, coleguinha. Então, pegue suas anotações e esteja preparado para a aula de hoje, viu? Sempre atento. Vamos lá, então? Eu fui e coloquei para você assim, bem tranquilinho. Nas provas de português e em todos os concursos estão presentes textos das mais diversas naturezas. Por exemplo, persuasivo, informativo, humorístico, didático. Como assim, Valéria? Sim, é isso mesmo. Cada texto, ele possui um foco diferenciado, entendeu? Então, assim, cabe a esse foco trabalhar com essa correlação com o leitor, ou seja, a gente. Então, contudo, vale lembrar que todos se organizam em 3 modos, ou seja, essas tipologias textuais, ok? E aí nós temos a descrição, nós temos a narração, a dissertação. Ok, perfeito. E aí a gente vai passando com bastante calma. Valéria, o que é então essa descrição? Anota com bastante calma, volta o vídeo, faça o seu mapa mental que eu tô esperando, eu quero ver esse seu mapa mental postado bem bonitinho, produz, posta, coloca lá, marca a escola e eu quero ver, bem bonito, colorido, bonitão. Descrição, então, é descrever um objeto. Um objeto, gente, não é questão do próprio um marca-texto em si como um objeto, uma garrafinha de água. Não, vai muito além disso, ok? E eu coloquei uma pessoa, um lugar. Requer observações cuidadosas. Você está tendo uma função básica de descrever tudo que está sendo visto, analisado, ok? Para tornar o que vai ser descrito em um modelo inconfundível. Porém, não se trata, olha essa parte, não se trata de enumerar uma série de elementos, mas transmitir sensações e sentimentos. Então, coloca na sua cabeça que o ato de você falar sobre algo, descrever algo, você não está simplesmente citando, enumerando como é constituído, produzido. Amigo, você está indo muito além disso. Você está tendo uma função de transmitir sensações, sentimentos. Lembra da sinestesia? Do ato de a gente trabalhar com as sensações que são passadas, certo? Olha a função de alguém que está descrevendo uma situação. E eu continuo. É criar o que não se vê. Então, mas se percebe ou imagina. É não copiar friamente uma imagem, porque quando eu pego um objeto a ser descrito, um ser a ser descrito, eu preciso ter uma função de ir muito além do que vomitar informação.
Você está tendo uma função de que a própria imaginação está contribuindo para esse desenvolvimento, então está enriquecendo, ok? Pois o ser e o ambiente são aspectos importantíssimos na descrição. Existem duas possibilidades de descrição, você achando que só existia a própria descrição em si, né? E aí hoje eu tenho a função de te mostrar que vai muito além disso, meu amor. Por quê? Segura essa. A descrição, nós temos lá, embora seja possível distinguir tipos de descrição, é essencial que os 3 tipos estejam presentes, né, numa descrição mais completa e enriquecida. Eu quero te mostrar hoje especificamente 2 tipos bem bacaninhas, tudo bem? Que é chamado de descrição objetiva. Descrição objetiva. O que faz a descrição objetiva? Literalmente é uma descrição exata, a primeira que você anotou aí, descrição objetiva. Uma descrição exata e precisa do objeto ou ser. Então, o ato de eu pegar um objeto a ser descrito, eu vou ser clara, concisa e literalmente exata. Uma maior aproximação possível do campo da realidade. Então, eu não vou fugir para o campo das ideias, apenas do que é realmente existente, real, isenta de opiniões e duplos sentidos, ou seja, eu retiro tudo que há de ambiguidade perante a situação, perfeito? Então eu tenho uma descrição dos aspectos físicos, palpáveis, uma utilização de uma linguagem clara, direta, realista. Isso tudo faz com que eu tenha uma descrição objetiva da situação. Então, eu tenho uma linguagem, lembra dos 2 campos, denotativo ou conotativo? Eu tenho uma linguagem, então, no mundo denotativo. Então, no mundo real das coisas. Uma descrição que torna o texto mais verídico. Claro, ele é existente. É algo que é fidedigno, ok? Vamos passando. Uma descrição, então, subjetiva. Aí você já começa a entender. Objetiva, subjetiva. Olha essa subjetiva. Confere um cunho pessoal. Amigo, quando você cita já o pessoal, a gente já imagina até a própria linguagem, né? Ao objeto a ser descrito. Eu tenho uma transmissão de estado de espírito e de sentimento perante ao objeto a ser descrito. Então eu tenho uma descrição com aspectos emocionais, é algo mais poético. Olha que bonito isso daí, uma utilização de uma linguagem mais simbólica, mais metafórica. Então, a partir do momento que eu trabalho com uma linguagem mais simbólica, mais metafórica, eu tô falando do mundo denotativo ou conotativo. Claro que é o conotativo. Então, toda essa descrição, né, subjetiva, ela transforma o meu texto mais interessante, mais poético, acima de tudo. Então, eu te mostrei agora 2 perspectivas diferenciadas, ainda do campo da descrição, sendo uma objetiva e a outra subjetiva. Tudo bem até então? Vamos passando. Olha isso daí, aí eu coloquei pra você 2 exemplos, ok? Olha o primeiro exemplo sendo ela objetiva. Sua altura é 1,85 m, seu peso 70 kg, aparência atlética, ombros largos, pele bronzeada, moreno, olhos negros, cabelos negros e lisos. E ponto final. Se eu te perguntasse agora pessoalmente, quais são os traços de uma descrição objetiva desse trechinho? O que você poderia me dizer? Coloca aí nas suas anotações também, coloca o exemplo, coloca literalmente um colchete explicando os traços que você tem de uma descrição objetiva dentro desse exemplo. Melhor coisa do mundo. Olha o próximo. O exemplo, então, de uma subjetiva. Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe no peito como uma couraça de grilos: Ateneu, Ateneu! Aristarco, todo era um anúncio. Os gestos, calmos, soberanos, calmos, eram de um rei. Por que aí você foi, literalmente, foi colocado para você como uma descrição subjetiva? Quais são os traços, os elementos
onde você tem uma descrição subjetiva. Gente, é assim que é a melhor forma de você montar seu mapinha mental, fechou? Coloca aí bem bonitinho. E vamos passando. Como é que se estrutura? Como é que se estrutura um texto descritivo? Como é que eu faço uma análise de um texto descritivo? Primeiro você tem a introdução, básico. O que é a parte da introdução? É a perspectiva do observador, né? Focalizando então o ser ou o objeto e distingue os seus aspectos de um modo muito geral. O que isso quer dizer? Dentro da estrutura de uma introdução, você tem literalmente todo o olhar de forma bem abrangente, certo? Do que é o foco a ser analisado, o que eu estou citando, o que eu estou analisando como objeto de estudo, de conhecimento. O que é o desenvolvimento dentro de uma estrutura de um texto descritivo? Qual a função dela? Ela capta os elementos numa ordem coerente com a disposição em que eles se encontram no espaço, caracterizando-os, né, de forma objetiva ou subjetivamente, física e psicologicamente. Então, analisa comigo que não é simplesmente você como um leitor está ali, e aqui é o ambiente físico, aqui é o espaço físico, aqui é a questão do próprio ser, aqui é a visão psicológica. Gente, vai muito além disso. Olha os traços que eu estou te mostrando, literalmente da própria estrutura do texto, certo? Então, como é que funciona a conclusão? Não há um procedimento específico para uma conclusão. Considera-se concluído o texto quando se completa a caracterização do objeto como um todo, do ser que foi especificado para nós como leitores. Então, olha essa estrutura. É uma estrutura que pode ser muito básica, certo? Só que quando a gente para fazer uma análise minuciosa, criteriosa, pode dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque eu encontro numa introdução uma perspectiva que é literalmente da própria análise, certo? É eu identificar o que eu estou analisando. No desenvolvimento, eu preciso pegar todos os tópicos importantes dessas características, tudo bem? Sendo ela subjetiva ou objetiva, física e psicológica, e eu tenho uma conclusão. E olha como é que é essa conclusão. É de uma forma ainda mais o quê? Mais abrangente. Porque quando ele diz para mim que não há um procedimento específico para essa conclusão e que é considerado quando o próprio objeto é finalizado a caracterização do mesmo, vamos lá, a gente precisa de uma atenção maior em cima disso, ok? Passando, as características. Tenho certeza que alguns já devem estar se perguntando aí, né? Valéria, ok, já entendi a estrutura e quais são os pontos principais para eu entender que está sendo trabalhado, analisado um texto descritivo. Amiguinho, coloquei para você aí os pontos principais. Primeiro, a presença de substantivos e adjetivos. Qual a função do substantivo mesmo? É o quê? Nomes ao próprio ser, ao objeto como um todo. A do adjetivo é a caracterização do quê? Do substantivo. Tá aí, duas funções bem básicas, ok? Olha o próximo. A questão do exemplo, coloquei para você. O dia transcorria amarelo, frio, ausente de calor. Gente, olha os tópicos que ele está trabalhando com o quê? Com a presença desses adjetivos caracterizando esse ser, ok? Frases de que jeito? Frases curtas, dão um tom de rapidez ao texto, ele é mais direto, né? É literalmente conciso ao leitor. Vida simples, roupa simples, tudo simples. O pessoal muito crente. Então, são frases diretas. Olha essa análise, cuidado. Próximo, a sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas. Estou falando de cores, formas, sons, gestos, odores. E os psicológicos, né? As visões psicológicas, as impressões subjetivas, os comportamentos sociais que a gente tanto analisa dentro do mundo da literatura. Olha isso, que é exemplo maior do que o próprio campo da literatura com textos descritivos, ok? Verbos de estado, para quem não lembra, ser, estar, permanecer, ficar, andar. E uma linguagem mais metafórica. Então você viu quando usar a linguagem metafórica. Se eu estou falando de uma descrição objetiva ou subjetiva. Citei para você características mais comuns de um modo geral, tanto para o campo do Enem como para o mundo dos vestibulares, concursos públicos. Show? Olha então esse exemplo para a gente finalizar.
eu coloquei pra você aí trechinho, né, da Cecília Meirelles, que eu tanto gosto, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face. E eu deixo a reflexão para você, amiguinho, agora nesse finalzinho do vídeo. Como você classificaria este trecho aí? Diz pra mim. Uma descrição objetiva ou subjetiva? Coloca os traços. Estou aguardando nos comentários a sua reflexão, hein? Um beijo enorme para cada um de vocês, viu? Espero que tenha anotado tudo bonitinho e eu aguardo também o seu mapa mental bem colorido, viu?